vamos lá. Então, boa tarde, né? Agradeço aqui ao Dr. Femon, né, por vindo ministrar uma parte, assim, do meu conhecimento em relação à terapia intensiva, né? Eu sou egressa, né, do curso de neurointensivismo que vocês estão realizando agora. Vocês entraram tudo esse ano, foi? Tem 2 turmas aqui, né? E aí a gente vai falar sobre a terapia nutricional, né? Eu sou nutricionista. A gente vai falar sobre terapia nutricional, mas eu trouxe, assim, alguns pontos que saiu em 2024, ano passado, da Aspen, que até não é que são contraditórios ao que a gente estudou há anos atrás, mas que tem estudo rodando, estudos multicêntricos, né, estudos grandes, e que vale a pena a gente olhar eles para poder estar realizando as nossas condutas, né, até mesmo fazendo um contraste ao que a gente já aprendeu e sabe, na melhora de a gente personalizar ainda mais as nossas condutas aos pacientes críticos, né? Então, assim, não sei qual bem o perfil que vocês estão lidando, se é mais neuro, se é cirúrgico, né? Não sei qual é o perfil, mas aqui é um geral, assim, se tratando de paciente crítico, tá? Então, avanços em terapia nutricional no doente crítico, o que há de novo? Então, como eu falei, alguns pontos, alguns cortes que saíram na Aspen 2024, e a gente vai comparar com alguns estudos aqui e a gente pode comentar o que vocês sabem, né? O que as meninas da nutrição que lidar, né, diretamente em fazer a conduta, fazer os cálculos e tudo mais. Então, esse aqui é o artigo, né, da Aspen 2024, né, alguns 10 pontos, assim, principais que foram mais comentados, né, que daqui mais alguns anos vai estar mais sedimentado nos estudos. Então, tem estudos rodando que ainda não foram concluídos, né, que ainda estão em fase 2, fase 3. Então, provavelmente, daqui mais uns 3, 4, 5 anos, isso esteja mais claro, né? E realmente em um novo direcionamento para a gente que trabalha com terapia nutricional. Então, alguns pontos que a gente vai falar aqui. Avaliação nutricional na UTI, né? Vamos falar quando começar a nutrição, quanto ofertar de caloria, né? Quanto ofertar de proteínas, fibras na terapia intensiva, dieta interal contínua ou intermitente, né? E recuperação pós-UTI. Então, são alguns pontos bem importantes no dia a dia de quem trabalha com paciente crítico. E vale a pena a gente estar sempre vendo se tem alguma coisa nova, alguma coisa que possa melhorar aí na nossa conduta. Pode passar. Sobre avaliação nutricional, né? Não sei se vocês já viram sobre esse Green, nutricionistas, né? Então, assim, é uma avaliação nova, né? Que tem sido bem reportada nos últimos anos, eu digo assim, 5 anos, né? Realmente tem sido muito comentado e falado, tem colocado em protocolos novos, ainda não retirando a questão da NRS, das outras triagens que a gente conhece. Porém, ela tem ganhado um bem espaço por conta da diversidade, né, que ela pode ser capaz de avaliar e os diversos grupos. Então, acaba unificando e tendo uma única forma de a gente fazer uma triagem e dar um diagnóstico de desnutrição. Então, é um protocolo novo, mas que tem sido bem sedimentado, né, está se fortificando aí nos estudos. Porque avalia tanto esses critérios aqui que estão descritos, né, fenótipos e os etiológicos. Os fenótipos estão ligados à questão da perda de peso, né? Ele vê a questão do IMC, o IMC não foi retirado, né? Então, ainda não existe um outro critério que faça esse corte, assim, digamos assim, mais grosseiro. O que é desnutridos, os quais estão acima do peso e quem está dentro do peso considerado saudável para a idade. Mas ele também vai avaliar a questão da massa muscular, né? Então, ele avalia esses 3 pontos. Teve perda de peso, né? A questão do MC como tá e a massa muscular. Então, acaba que são 3 pontos que realmente conseguem fechar um diagnóstico. E aí temos essas avaliações disponíveis, né? Bioimpedância, densitometria, tomografia, ultrassom. Então, aqui já não entra só uma questão de balança, adipômetro, fita, né? Então já tem uma avaliação que a gente possa olhar o quê? A massa magra,
né? Então, assim, isso tem sido bastante pregado e o Green, ele enquadra essa avaliação. E os critérios etiológicos é para a gente descobrir a causa, né? Por que esse paciente perdeu peso, por que ele está perdendo massa magra, que vai ser voltado a questão da baixa ingesta, né? Se está numa ingestão abaixo do que ele deveria estar se alimentando, e a questão da patologia. Então, quanto mais grave, mais agressiva, né? Câncer, cirurgias grandes, isso vai depredar ali a massa magra, né? Vai depredar o estado nutricional. Então, é um dos critérios assim que tem se falado bastante. Então, se vocês ainda não viram, ainda não leram sobre esse assunto, vai ser uma triagem que vai ser bastante reportada daqui para frente, né? Pode passar. E quando começar a nutrição, né? Com certeza aí, né? Vocês têm a visita multi, né? Eu lembro que na minha época tinha a visita multi, a gente sempre, quando tinha um paciente para iniciar, uma cirurgia grande que o paciente ficou de zero de um dia para o outro, no dia seguinte, ou até mesmo no mesmo dia, tinha essa conversa, né, para saber quando vai começar a terapia nutricional do paciente, né? E aí, pela Aspen, fala que o início precoce da nutrição interal dentro de 24 a 48 horas na UTI. Isso em 2016, né? A ESP, em 2019, fala que se a dieta oral não for possível, iniciar também a nutrição interal precoce, né? Para não ter aquela perda de tempo, para o paciente não passar muito tempo sem se alimentar. Porque isso melhorava os desfechos, né, clínicos do paciente. E a ESP em 2021 veio falar que apesar da nutrição interal ser preferida, né, ser preferencial via entérica, a NPT, quanto à NPT, também seria aceitável, né? Se não dava para iniciar interal porque não tinha uma programação, né, o paciente tinha que ficar um pouco mais de repouso, gastrointestinal, a nutrição parenteral seria aceitável, né, iniciar de uma forma menos agressiva para não deixar aquele paciente em muito tempo de dieta zero, tá? Isso em 2021, pode passar. Só fazendo uma comparação. A nutrição interal é a via preferencial mesmo, porque é a via mais fisiológica, né? Então é a via que a gente consegue trabalhar mais a questão da proteína adequada, caloria, se vai ter uso de fibra e tudo mais. Mas doses isocalóricas, né? Ou seja, né, sem ser uma nutrição parenteral muito agressiva, também é aceitável em comparação de iniciar a nutrição interal. Tá? E hoje já é colocado a nutrição parenteral como uma terapia confiável, uma terapia segura, ao invés de deixar o paciente em dieta zero. Tá? Então, assim, é muito comentado esse assunto dessa forma, porque em muito tempo tinha-se medo de prescrever a nutrição parenteral, né? Existem os riscos, mas porém os benefícios eles são maiores, né? Justamente na tentativa de manter o paciente naquele mínimo, né, de caloria, mínimo de proteína, para não deixar ele naquela dieta zero muito tempo, que poderia ser um pouco mais prejudicial. Alimentação precoce com altas doses, né, de drogas, seriam os vasopressores, só que saiu ali errado, deve ser evitada. Então, é algo que ainda se fala bastante. Não tem uma dose assim, né, ainda, digamos assim, um critério fechado. Acima de 1 micrograma de droga vasoativa não se faz nutrição interal. Acima de 0. Então, assim, existe muito ainda controvérsias, né? Uns estudos falam 0,5, outros falam 1, outros 0,4, então acaba que vai muito do critério ali da equipe que está acompanhando o paciente, né? Como é que tá os sinais vitais, como é que tá os parâmetros de exames bioquímicos, como é que ele está hemodinamicamente. Aí a gente vai iniciar conforme a concordância de todos, o médico, o enfermeiro, todo mundo da equipe multi, né? A nutrição interal trófica exerce benefícios além dos nutricionais, como na microbiota, na barreira intestinal, na sinalização do nervo vago e na drenagem da linfa mesentérica. Então, a questão de manter o paciente menos tempo de dieta em jejum não é só uma questão de calorias e proteínas, né? Mas tem a questão de manter
íntegra a barreira intestinal, né? Aquela nutrição trófica. Então, isso tem sido muito pregado, né, e falado aí nos últimos diretrizes e trabalhos de evitar a questão da dieta zero, né? Ou então iniciar uma NPT, mas manter uma alimentação integral trófica, justamente para manter a microbiota em estados adequados, para não haver translocação bacteriana, porque é um outro fator que também o paciente pode vir piorar o estado dele, da hemodinâmica, o estado clínico. Pode passar. Quanto ofertar também de caloria? A Aspen, em 2016, falava-se de se utilizar a calorimetria indireta. É padrão ouro, né? Ainda não foi retirado que existe um outro padrão que seria mais adequado, porque pela caloria indireta a gente realmente teria um valor, né, mais próximo, mais ideal do que o paciente está necessitando, diferente, né, das equações preditivas, porque você tem vários fatores que influenciam. Tem lugares que não consegue pesar o paciente, tem lugar que uma fita tem, né? Algo assim mais simples vai ter. Só que não é só isso. Às vezes o paciente está muito demasiado, né? Tem outras demandas que acaba não sendo um peso real. E isso você pode estar subestimando aquela caloria do paciente, aquela proteína e até mesmo indo a mais do que ele precisa naquele momento, tá? Então, por isso que a calorimetria indireta, ela é o padrão ouro, ainda não foi retirado. Em 2016, para evitar a hiperalimentação, né, tanto de interal, parenteral, precoce plena, não deve ser realizados em pacientes de UTI, mas poderiam atingir uma meta dentro de 3 a 7 dias. Aqui na ESP 2019, ele já deu um tempo, né, entre 3 a 7 dias para atingir a meta. Por quê? Com a intenção de que fosse uma evolução mais lenta. Porque antes desse tempo, né, 2016, por exemplo, antes de 2019, a intenção era nutrir o paciente. Aí era aquelas metas muito calóricas, meta proteica também muito elevada, com essa intenção de nutrir, não manter o paciente, evitar o overfeed, né? Porém, a questão é que isso foi mensurado depois e viu que isso também estava prejudicando o paciente, né? Que em alguns momentos, que é aquele estado mais crítico, poderia piorar o estado hemodinâmico. Então, em 2019, já se colocou aí um tempo para evoluir essas metas calóricas e proteicas. E aí, em 2021, fechou mais um valor, né? Ficou mais próximo. Ali, quando veio a pandemia, estudou-se um pouquinho mais, porque ali era paciente muito grave, paciente, né, de vias aéreas ali bem crítico, então ali fechou que seria entre 12 a 25 quilocaloria por quilo nos primeiros 7 a 10 dias. Já estendeu-se um tempo bem maior, porque viu que quando se alimentava o paciente fechando as metas dentro menor desse tempo, morria mais, né? Então, por isso que a partir de 2021 já veio um pouquinho mais com cuidado em relação a bater metas calóricas e proteicas. Podia passar, doutor. E aí, o que a gente tira aí dessa história, né? Calorimetria indireta deve ser realizada após a estabilização da UTI, tá? Nem naquele momento que o paciente está mais crítico hemodinamicamente, não é o momento de alimentar, né? Pelas diretrizes que a gente tem, as normativas que a gente já viu, fala sempre de alimentar o paciente, iniciar a terapia nutricional quando estiver hemodinamicamente estável ou compensado, né? Então, equações preditivas na fase aguda inicial. Alimentar o paciente iniciar, né, até o terceiro dia, se for o caso, né? E quando não tem a questão da calorimetria indireta. Se tiver a calorimetria indireta dentro das 48, 24 horas que o paciente já está ressuscitado, né, que a gente fala, já está hemodinamicamente compensado, a gente poderia iniciar ali vazões baixinhas, volume baixo, caloria baixa também. Paciente em ventilação mecânica com altas doses de vasopressores, ofertar entre 5 a 10 quilocaloria por quilo dia, e proteína 0,4 gramas por quilo caloria também dia. Ou seja, é uma quantidade bem mínima realmente do que antes era pregado, que era de 1,5 grama quilo dia de proteína, 25 a 30 quilocaloria, ou seja, era uma dosagem muito elevada de caloria e proteína nos primeiros dias.
né? E hoje já se tem falado em ser um pouquinho mais lento na evolução, tá? A questão é não deixar o paciente de zero, né? Que tem aquelas outras situações, manter a microbiota intestinal ativa, né? Manter o trofismo. Porém, ainda dentro desses parâmetros, evoluindo de uma forma mais lenta. Se tiver a calorimetria direta, né? Porque o que a gente pode concluir? Que a questão da calorimetria, ela vai de acordo com como o paciente está. Então, como ele vai, através das trocas gasosas pulmonares, né? O que entra é oxigênio e o que sai, que é o dióxido, então acaba que ele consegue fazer esse cálculo, né? Realmente do que ele precisa para poder ele estar ali batendo o coração, fazendo as funções normais, vitais e tudo mais. E o que ele precisa compensar ali na patologia dele. Então, por isso que acaba muito mais fidedigno confiar na calorimetria indireta. E aí ele coloca, né, fornecer 70% da caloria, porque se tem na mente que as equações preditivas é muito além do que o paciente precisa, tá? Então é por isso que na calorimetria indireta ele coloca assim de começar a 70%, porque ele pode jogar para ti lá 600 calorias que ele está precisando no primeiro dia. Aí para te alcançar 70%, ou seja, seria menos de 500 calorias, entendeu? Então acaba que é muito menos. E quando você faz pelo cálculo, ele vai no cheio do peso que o paciente está. Então por isso que acaba, eles tentam colocar nas condições que seja uma conduta bem menor para poder tentar chegar mais próximo do que a calorimetria indireta estaria colocando para a gente, tá? Isso para iniciar dentro de 3 a 7 dias e com a recuperação e fisioterapia adicionar aí mais calorias, né, e proteína, porque o paciente vai precisar, porque ele vai exercer um pouquinho mais de gasto calórico. Pode passar, Doc. Isso daqui era só eu tinha até tirado, porque ficou ruim a visualização. Mas é porque ele está mostrando como é que é o gráfico, né, da evolução da caloria e proteína em algumas fases aí do tempo, né? Por exemplo, pacientes entubados começavam, ó, com 25 quilocalorias. Só para a gente entender, né, como é que era antes, né, quando veio o Covid. No Covid, já colocaram aqui, ó, para 15, né? E agora, nessa nova situação aqui, ó, já fica bem menos que 15, entendeu? Então, anterior ao Covid, era assim, realmente tentavam bater metas calóricas e proteicas bem mais altas. E aí, o que esse estudo, isso aqui foi uma tela mesmo, que alguém estava lá na Aspen, tirou, e aí falando sobre a questão que o uso do calorímetro reduziu 23%, né, a mortalidade na UTI, né? Ou seja, alimentar demais o paciente do que ele precisa, principalmente caloria, pode aumentar o risco de mortalidade, né? Então, por isso que a questão da terapia nutricional não é um remédio, mas é como se fosse, teria que ser bem dosado, entendeu? Pode passar, Doc. Só em relação à Covid, eu acho que algo que contribuiu também é a posição que a galera tem que ficar, né? Então, não era favorável à nutrição. Porque o paciente ficava muito tempo entubado, né? Não e pronado, e aí não tinha. Exatamente. E aí por isso que veio os estudos, né? Por isso que quando bem no meio, assim, bem no primeiro ano, eu lembro da pandemia, surgiu alguns apontamentos, né? Surgiu algumas publicações em relação a como deveria ser a conduta. E lá já vinha falando sobre a questão da redução da caloria e da proteína e dos volumes nos primeiros dias do paciente que estavam na fase crítica, né, do Covid, na questão de estar entubado. Então aí já veio assim drasticamente assim do que eles faziam, do que era feito antes, né, no primeiro ano da pandemia e no segundo ano que já teve mudança totalmente assim, da conduta, né? E aí explicava, assim, vieram fazer algumas aulas, eu até lembro que eu fiz algumas aulas sobre a questão que é como se estivesse jogando lenha no fogo ali, o paciente super inflamado e aí altas doses de caloria, de glicose, mas só piorava o estado dele. Então, assim, foi comparado a jogar palha no fogo, assim, como se piorasse o estado dele. Pode passar. Perguntar, claro que é para doente grave, né? No caso, ventilação mecânica. Isso, tudo só paciente. Estamos tratando de paciente grave. Quanto custa um calorímetro? Acho que eu já te perguntei isso. Então, eu estava até falando com a Letícia hoje que hoje a gente tem calorímetros que são portáteis, né?
Só que assim, o portátil, ele teria uma limitação em relação aos pacientes da UTI, né? Então, senão, ele não teria que ter uma adaptação para poder conseguir fazer a visualização, mas já se encontra assim em máquinas em torno de 20 mil portátil, porque assim, é como se fosse um computadorzinho. Tem uma máscara, né? Então, quando que a pessoa vai fazer o teste respiratório para ter a entrada e saída do oxigênio. Então, nisso consegue fazer o cálculo legal. O paciente de UTI. E acopla no ventilador. Exatamente. Tem ventilador que já tem. Eu até propõe Tem ventilador que tem. Dá o dado de VCO2. E aí, com esse dado, a gente consegue fazer um cálculo Sim. que estima a necessidade energética. Só que nenhum desses ventiladores que a gente tem. Eu lembro da época, na época que eu estava. Na época que eu estava. A gente consegue fazer um cálculo que é a caloria de energia. Chegaria mais Se próximo. ela mostra que isso aqui é real mesmo, É real. 23% você reduziu a mortalidade na UTI com o uso de calorimetria indireta, a gente tem que usar. Né? Porque Então, e tem todos. esse impacto todo. E todos esses anos, né? Olha, desde quando eu sou formada, eu ouço falar que o padrão ouro é calorimetria indireta. Só que, como eu falei, nos últimos anos tem se colocado em estudo, fazendo grupos, né? Como eu falei, as máquinas hoje elas estão um pouquinho melhores. Então acaba que não é mais aquele maquinário grande, né? Não é mais. Porque um maquinário mesmo grande desse é 200 mil reais. É tipo assim, muito caro. Mas esses portátil, que tem que ter uma adaptação de um capnógrafo, alguma coisa que dê para ser utilizado, já chega assim uns 20 mil, 30 mil. Um hospital consegue comprar, entendeu? Assim, né? E pensando que... Tem o viés de qual estimativa foi feita. Em relação a qual estimativa teve. Porque tem equações que chegam muito mais perto, outros que chegam muito mais distantes. Então, assim, tem essa variação que acaba que as diretrizes trazem, principalmente a fórmula de bolsa, porque é o que se tem que chega mais próximo da realidade real. Então, talvez se esse estudo fosse comparado à fórmula de bolsa com a fórmula direta, o impacto fosse tão grande. Apesar de que isso teria um impacto. Mas é uma questão mesmo de falta de estudo. Tipo, em muitos centros não tem ainda os aparelhos, né? E acaba que só onde tem, ou provavelmente foi tudo fora, né, do Brasil, então acaba que tiveram mais um acesso, né? Tá, então eu acho que essa questão já é um resumo, né? Ó, como a gente vai saber a questão de ofertar a caloria? Através da calorimetria indireta, pela composição corporal, né, que pode ser feito através de tomografia, ultrassom, bioimpedância. Então, isso também seria uma forma de a gente avaliar esse paciente para saber como ele está, né? Massa magra, se está saudável, se a composição de gordura é muito elevada. E isso também já daria um guia quando a gente fosse fazer os cálculos pelas equações preditivas, o que realmente eu preciso dar agora, demandar para esse paciente. Mais proteína, menos caloria, ele está super inflamado, né? Um obeso, mórbido e tudo mais. Então, através da composição corporal, a gente também consegue ter um pouquinho mais de acurácia na hora de a gente fazer as prescrições, né? Então, é diferente a gente não ter nem nada assim para avaliar, só o peso do paciente. Então, se eu consigo ter acesso a outros tipos de avaliação, como tomografia, ultrassom, bioimpedância, o DEXA, né? Então, acaba que a gente consegue ter uma visão melhor daquele paciente, tá? Próximo, peraí, Word. E quanto a ofertar de proteína? Né? Também é uma briga grande essa questão da proteína, né? 1,2 a 2 gramas de proteína, isso eu ouço há muito tempo, antes da Covid. Isso daqui batiam que tinha que fazer 2 gramas por quilo dia do paciente. Né? E a gente tentava, eu lembro que quando eu estava aqui na residência, a gente tentava seguir o que as diretrizes realmente comandavam. Aí em 2019 já veio aqui uma queda, já importante, 1,3, né, gramas por quilo dia. E em 2021, né, a gente vai já chegar nesse ponto, já se vem traçando algumas questões em que realmente está deturbando aqui a primeira, de fazer
muita proteína no paciente crítico, principalmente nesse momento que ele está nessa fase crítica, tá? Passando. Né? Esse estudo aí, o EFORT, que é um estudo aí controlado, né? Ensaio clínico, ainda não está totalmente finalizado, ainda tem umas fases rolando, né? Ele é de 2023, ou seja, né, desde dessa época de 2021, 2019, na verdade, já vem se trabalhando para saber qual é a quantidade de proteína ideal para o paciente crítico, né? Então, ele fez alguns pontos aqui. Doses mais elevadas de proteína fornecida a paciente crítico melhoraria os seus resultados clínicos, né? A pergunta do estudo. Então, nesse ensaio clínico internacional, foram avaliados aí 85 UTIs em 16 países, com 1.301 pacientes, né, adultos de alto risco nutricional em ventilação mecânica. E aí ele deixou na pergunta, mais que 2,2 gramas de proteína ou menor que 1,2 gramas de proteína, né? A administração de doses mais elevadas de proteína a pacientes críticos sob ventilação mecânica, o que ele concluiu? Não melhorou o tempo o tempo até a alta hospitalar com vida e pode ter piorado os resultados para pacientes com lesão renal aguda, culminando em alto índice de falência de órgãos, tá? Então, assim, eles vêm estudando um pouquinho mais em relação a essa questão em lesão renal aguda em pacientes críticos, né? Com altas dosagens de proteína. Então, por essas razões, vocês vão observar, não sei se vocês já conseguiram fazer aí uma comparação das fórmulas que estão presentes no mercado. Eles têm reduzido a proteína dos produtos, porque na diretriz já está mostrando que alta proteína nos primeiros momentos que o paciente está crítico pode estar prejudicando ou causando uma lesão renal aguda no paciente, tá? Então, alta hospitalar, mostrou, né, num estudo que ele concluiu, alta hospitalar do paciente, 46% com proteína de 50% de proteína. E alta taxa de mortalidade, 60 dias também, com alto teor de proteína. Então, não houve melhora, né, em fazer mais do que 2,2 de proteína no verso de 1,2 proteína. Então, assim, acaba que tem tantas conclusões que eu vou mostrar para vocês, que ele mostra que não houve uma melhora, né? Nem teve mais alta dos pacientes. Acabou que aumentou o risco de mortalidade. Pode passar. Em pacientes críticos com lesão renal aguda, o alto teor de proteína pode estar associado. Ele também não teve essa conclusão se foi associado, porque talvez o estudo também não fez essas perguntas, não tinha essas variáveis para fechar, tá? Porém, pode estar associado a piores resultados, né, em todos os estágios de lesão renal aguda. Então, vocês podem pesquisar o estudo para ver depois tudinho. Estimou-se que o risco aumentado de morte em pacientes randomizados para uma dose maior de proteína desse estudo, EFORT Protein, foi mediado pelo aumento da atividade do ciclo da ureia. A ureia sérica deve ser levada em consideração ao iniciar e continuar a administração de proteínas em pacientes críticos. Eu acho que vocês têm acesso, né, aos exames dos pacientes, né? Eu acho assim muito importante se no dia a dia paciente que está com alta dosagem de proteína já está mostrando ali que tem uma ureia tocada, uma creatina já um pouco alterada, sempre ficar de olho para ver se não está tendo piora, né, no dia após dia da evolução aí dessa nutrição interal com proteína ou pouca proteína, para poder ter os ajustes, né? Porque pode levar o paciente a uma piora, né? Ou não, mas tem que realmente ser avaliado diariamente. Pode passar. Mas no caso da lesão renal aguda, o que se tem também diretriz é que não se deve reduzir a proteína. Sim. Com o intuito de evitar uma piora renal. Não. Porque aí você diz no paciente você causa então acaba que você tem que pesar no momento. Isso. Então, porque aqui ele colocou o paciente crítico, né? Ventilação mecânica, entubado. Por isso que tem aquelas fases, né? Que eu mostrei lá naquela curva. A fase crítica, a fase que o paciente está saindo crítico, indo para o crônico, e quando ele está na fase crônica, né? Quando está na fase crônica, já subentende que o paciente está sem drogas vasoativas, que também é deletéria para o sistema renal, né? O paciente já compensou pressão, já está menos dependente de medicamentos que poderia ser deletério para a função renal.
Então, subentende que nessa fase crônica já é uma fase que eu tenho que otimizar a parte nutricional, né? Otimizar a proteína que ele realmente precisa para ele não desnutrir, otimizar a caloria, porque não é só proteína, né? A caloria também vai ajudar para que o paciente mantenha o peso, para ele não realmente não degredir no peso. E aí, essa fase crônica é a fase também que, às vezes, as pessoas pouco se importam, mas é nessa fase que a gente tem que realmente ser mais assertivo. Porque é nesse momento que o paciente vai se recuperar, está fazendo fisioterapia, né? Está tentando deambular melhor, fazendo todo o processo da reabilitação para poder ir para casa, né? Então, eu acho que tem muito uma chamada de atenção, porque em outro momento teve uma busca por colocar uma hiperproteica. Então, acho que é mais sobre a qualidade da proteína, uma atenção ali na necessidade proteica que esse paciente vai ter e otimizar a qualidade, não reduzir, realmente não reduzir o paciente, mas manter ali uma dose que seja um pouco mais segura e uma qualidade ali mais interessante para ele, não para prejudicar essa ida e também para não desnutrir. Então, sempre ter um olhar ali para o meio termo, ter uma atenção para o que está escolhendo, para aquele padrão atual do paciente. Acho que é mais essa chamada para não deixar tão em cima e precisar descer e também não ficar lá tendendo a subir muito. Né? Cada paciente crítico ele tem um doença de base. Então, no início, os primeiros 4 dias é o que acha que você não vai dar 100%. Sim, fazer. A partir do 4º dia, aí sim a gente começa a ver qual que é a doença de base. Porque aí, se for um PCR, por exemplo, vai chegar a 40 calorias. Se for uma pessoa idosa, uma pessoa diminuída, totalmente diferente de se for um funcional. Então, assim, só digo sobre isso porque ele fala especificamente do paciente renal, agudo. E se tem muito forte isso, que não se deve dar proteína para esses pacientes, tentando retardar uma diálise. Porque o prejuízo é maior. Não, mas isso é uma opinião que a gente vê bastante, principalmente dos nefros. Eu falo porque tem muita proteína. Então, é por isso que nesse momento a gente tem que, né? Não, doutor, o paciente ele está em estado crítico, né? Ele precisa do aporte, só que a gente vai ter o cuidado. Aí o cuidado é observar diariamente como é que está o exame, como é que está a diurese, tudo isso para poder levar em consideração que eu tenho, é o momento de eu reduzir a proteína, entendeu? A discussão com a minha essa, às vezes o benefício de você proteinizar mais do que o necessário naquele momento. Isso. É maior do que de você ter que dialisar o paciente nesse componente. Isso que acontece bastante na UTI. E assim, como ela falou, dessas de base, a gente tem as diretrizes para criar, mas a gente tem que levar em consideração muito todo do paciente. Até porque o catabolismo ele vai ter mais dos negativos que positivos, E no fundo é um filtro muito grande que a gente tem que fazer, mas tudo que de tudo. Que a gente está vendo aqui. Vamos lá. Em pacientes críticos, né? Qual é a associação entre a desnutrição pré-existente e o tempo para alta com vida, né? Foi uma outra pergunta também que esse estudo fez, do EFORT. E o tratamento rico em proteínas modifica essa associação? Aí o que ele respondeu, né? Que a desnutrição foi associada, né, a uma alta mais lenta, mas o tratamento rico em proteínas não modificou a associação. Porque assim, não é só uma questão da proteína, né? Tem a doença que o paciente tinha. Qual era a doença dele? É oncológico, é cirúrgico, né? É um renal crônico. Então, assim, isso vai influenciar também na questão da alta do paciente. A desnutrição nem sempre vai ser tratada dentro do momento da internação. Às vezes o paciente vai passar 21 dias, vai passar um mês dentro de uma internação, né? Só para a gente ter uma noção. Se ele já vem 3 meses, 6 meses, por exemplo, um oncológico, 3, 6 meses perdendo tempo por conta da doença de base, a gente não vai conseguir recuperar dentro desse tempo o estado nutricional dele para ganhar peso. Né? O que a gente vai fazer ali no tratamento? Recuperar aquele momento, que pode ser uma infecção, que ele está em tratamento da quimio, teve uma reação, né? A gente vai tratar aquele momento, ofertar o que ele precisa para recuperar, mas com a alta para casa dele tem que ser com orientação para ele continuar aquele tratamento, para poder ele sim recuperar. Então ali é mais dentro da internação é para recuperar o estado imunológico, né? Não deixar ele depredar mais ainda do que ele já está.
e ele ir com uma orientação segura para poder ir para casa e continuar o tratamento. E aquele acompanhamento, né, que ele vai ter que fazer para poder a gente ficar de olho quando ele vai perdendo. Mas aumentar a proteína, né, de que dizer isso, né, não influenciou que a alta fosse mais cedo. Manteve a mesma coisa. Pode passar. Agora tem uma coisa que é o próprio gráfico que você mostrou, né? Uhum. Cada ano eles mudam um pouco. Cada vez que se reúne, Sempre. os estudos aí de vários- Sabe, mas, e assim, e vou mostrar ali que tem mais estudos ainda correndo, ou seja, que ainda não fechou. Então, daqui a mais 2, 3 anos, a gente vai ter outras modificações. Pode vir aqui que a gente tem que continuar abatendo proteína de 2, de 1,5. Então, Talvez tenha subgrupos aí. Exatamente. A diferença do paciente para o outro. A diretriz da Brás, na mais recente que era de 2003, de paciente, ela traz um pouco mais de especificação. Então, vai ter pacientes que 1,2 é o suficiente, vai ter pacientes que você vai passar de 2. E é o tipo de a gente avalia tanto o paciente. Não adianta seguir uma diretriz que diz, é 1,5 e toda semana eu estou vendo que o paciente está perdendo massa muscular. O objetivo, obviamente, é tirar ele da doença crítica, não recuperar o estado nutricional. aqui não vai Mas um objetivo forte tem que ser impedir que ele desnutra mais. Então, se toda semana eu avalio, eu vejo que ele está perdendo massa muscular, eu não vou aumentar a proteína, porque uma diretriz de Pode passar. Via de regra, a diretriz é um norte, né? Não é para ser uma lei, né? Camisa de força que você não possa... Não posso mudar, né? Pode passar. Houve uma época que a gente tinha dietas específicas, né? Tipo, depois caiu isso. Caiu. Hoje não se Era trabalha... diet, né? Já nem existe mais esses nomes, ele já saiu em desuso. Né? Eu lembro dessa época. Desses aspas aí condenou esse negócio. Não existe alguma dieta. É porque vinha com nome, nefro alguma coisa, hepato, não existe mais. Agora existe dietas com nomes assim, não tão ligados a uma doença, né? Por exemplo, uma mais hipoproteica, uma mais hiperproteica, com uma caloria menor, mas normalmente elas estão agora tudo quase que nivelado. Muda o tipo de proteína, a adição da fibra, ou seja, porque é para um padrão, dá para vários tipos de patologia. Porque isso foi condenado pelas diretrizes. Não, ainda tem. A Danone, vou falar nomes, porque né, a gente trabalha com nomes. A Danone, praticamente a linha toda dela era assim, era Respifor, né? Nefro, era um nome, hepato, era voltada a as patologias. E hoje não existe mais. Por que mudaram os nomes? Porque você não pode destinar aquela dieta para um único fim. Tem sim alguma coisa que você pode, que vai ser mais específico, né? Pelo tipo da proteína, né? Se tem adição de fibra, se é mais calórica, se é mais proteica, mas assim, não existe aquela dieta ser só para aquela doença. Você pode muito bem fazer desse suplemento para vários tipos de patologia. Eu acho que é uma questão do mercado. Aqui no hospital, a gente não tem uma dieta padrão 1.0, que é o padrão hoje de iniciar para paciente dele, uma dieta 1.0. Então, a gente inicia com uma dieta 1.5, 1.2, quando a gente tem. É o que tem. A gente tenta fazer a dieta iniciar com aquela 1.3, que é a gente costuma mexer assim para dar certo. Mas existe essa, eu acho que é mais por uma questão de mercado que sumiu mesmo. Porque, por exemplo, a Zelubinha, ela tem um perfil de aminoácidos completamente diferente do paciente reumático. Se você dá outra... Mas eu acho que vai mudar. Se você dá ela, por exemplo, para um paciente com ela, que ela tem aqui no hospital, inclusive, já é prejudicial para ele. Então, tem essas especificidades, quantidade de fósforo, de potássio, de renal. Mas é uma coisa que a maioria dos hospitais não consegue. Mas é porque, assim, assim, entra na questão comercial, né? Pregão, né? Assim, se for para a área do SUS, eu trabalho no privado, mas já trabalhei no SUS, pregão trabalha com valor, entendeu? Aquele que julgar o valor mais baixo no pregão é a marca que vai entrar no hospital, entendeu? É assim. Então, é uma briga de cachorro, é horrível, eu já trabalhei com isso. Na hora de entrar... Qual fórmula é por valor que vai entrar, entendeu? Aí no privado a gente já tem outro sistema que a gente trabalha com os convênios. Aí os convênios,
Alguns têm umas especificidades ali que X trabalha com essa marca, eu tenho uma tabela Y, que é esses produtos que eu trabalho, ou então uma tabela geral de cobrança, que é o Brasíndices, o símbolo, que é outro sistema, entendeu? Totalmente diferente. Então, acaba que a parte comercial, pra gente, até mesmo no público, já fica difícil de trabalhar assim com todos os tipos de dieta, não existe mais. Então, a gente acaba trabalhando com o que o sistema oferece pra gente, entendeu? E por isso que a gente tem que levar em consideração o que as diretrizes falam, pra gente pesar na hora que a gente vai prescrever, né? Não, o paciente está desse jeito, assim, assado, ele é renal, então eu consigo trabalhar com aquela fórmula que chega mais próximo da realidade dele, entendeu? E assim a gente vai fazendo a conduta. Pode passar. E sobre a questão dos pacientes obesos, né? Que também a gente sabe, né, que a questão proteica, sempre foi falado, né, de a gente fazer 2,5, 3 gramas por quilo por conta do peso. E aí, nesse estudo também, a gente fala também foi meio contraditório. Em pacientes críticos com obesidade, doses mais elevadas de proteína não melhoraram os resultados clínicos, tá? Incluindo aqueles com maior risco nutricional e de sarcopenia. A questão aqui que eu entendi esse lado, não é que não melhorou, ele não piorou, o paciente não chegou a morrer por isso, né? Mas, porém, os resultados clínicos, né, o desfecho apontou mesmo. Tempo de alta, né, foi demorado, porque é um paciente que também pode complicar muito, né? Mortalidade também é presente, porque é um paciente de alto risco nutricional, um paciente que tem uma demanda hemodinâmica também bem importante, pode estar muito impactada pelas doenças de base, entendeu? Então, isso não fez diferença. Ele quer falar que não houve uma mudança no desfecho clínico, mas também o paciente não morreu, nem foi pior, entendeu? Pode passar. Alta oferta acima de aqueles valores, acima de 1,5, 2, acima de 2,5 para obeso, o que tá na diretriz. Porque para obeso, normalmente não usa o peso dele. Não, peso ajustado. Ou ideal. Ou ideal, no caso, para proteína. E aí, se você usa 2 gramas por quilo de peso ideal, acaba sendo 1,5 ou 1,3 de 100. Não tem uma diferença muito grande. Não, mas esse ajuste, né, que tem que ser feito. O que é que ele considerou? O adipócito dos gordinhos não come, não? Os adipócitos dos gordinhos não comem, não? Ele usa, se colocar pelo peso real, Porque se for utilizar o peso, ele tem 120 Esse é quilos. valor de proteína. Se for colocar... Carboidrato, não. Não, o carboidrato se usa uma fórmula fixa entre 11 a 14 quilocal por quilo. Mas aí Peso quilo real. Quilo real. Que assim, se for fazer os cálculos dele, vai... Ele dá uns 20 e pouco peso real. Mas assim, fica num cálculo para 70 quilos. Fica num cálculo para 70 quilos. Só que a proteína, eles falam para a gente fazer entre 2, acima de 2, né, para obesos mórbidos, com peso ajustado ou peso ideal. Que aí vai dar 100, 80, dependendo do pezinho do paciente, né? Mas assim, tem que ser feito, senão... Tem pontos de corte diferentes, MC a 40, MC a 150, então, que peso você usa e que dose... Mas uma coisa é certa, gente, eles já são sarcopênicos. A dieta fica assim. Fica assim. Tem que oferecer carboidrato alto, proteína baixa. Inclusive, às vezes, se você usa essa recomendação de 12 a 14, mesmo colocando 14, fica uma quantidade muito alta de proteína muito baixa. Então, a poder dela é mais uma quantidade mais normal, assim, 20 de caloria do que caloria. Não, é a caloria. Porque você usar os 14, que é o máximo do paciente obeso, e ele fica lá com a caloria. Porque fica muito baixo. Aí vem muito baixo. Eu sempre faço assim, ó. Assim, na minha prática, o que eu faço? Eu pego o peso, o menor peso dele, né? Que é o peso ideal, né? E pego o peso dele, o usual, né? Pra eu saber como é que tá. Às vezes eu faço uma média, né? Pra me poder ver de onde é que eu vou variar. Pra eu não fazer nem muito e nem fazer muito pouco. Porque às vezes fica 1.200. 1.200, nem para aquele paciente de 80 quilos eu uso 1.200. Normalmente no hospital bate 1.700, 1.800, 2.000 calorias. 1.500 aquele mais magrinho. Aquele de 40 quilos que vai fechar 1.500.
o pessoal acaba sendo mais interessante. Mas as diretrizes trazem para usar O ideal. Eu prefiro hoje. muito longe. Mas é por isso que às vezes eu faço uma tabelinha, assim, sabe? Quando eu tô assim, muito. Não é que seja dúvida, mas que eu fico assim, poxa, não tô satisfeita com o que tá me pedindo para fazer. Aí eu faço uma tabela. Coloco lá o ideal, o usual, o ajustado. Eu fico naquele que eu acho que é o mais próximo realmente que o paciente ele realmente está precisando. Aí nesse momento eu queria uma calorimetria indireta. Porque nesse momento a gente já conseguir fazer mais ajustado, principalmente por obeso. Pode passar. Só puxando um assunto aqui. Sei que é Tá. difícil, mas se internasse um cariano. O quê? O cariano. Você pode Tem uma quantidade de massa Paulo Moura, Sim. marombeiro. Tá? Ia ser diferente a quantidade. Tá lá o muso entubado no ventilador. E aí? Eu acho que o Muso ia escrever num papelzinho, cara. Acho que ele vai fazer uma tatuagem bem aqui, ó. Eu quero 2,2 de proteína. Não, mas ali é peso de massa magra. Então, mas O negócio do gordinho, que o gordinho é gordura. mas a massa magra dele provavelmente foi de magra. Então, mas por isso, doutor, que é a questão da avaliação da composição do paciente, Concordar, né? Como que vai. né? Porque se a gente for tudo no peso, a gente tá ferrado, né? Então, por isso que uma ultrassom, né, uma bioimpedância, alguma coisa que possa me guiar melhor como tá a composição desse paciente seria muito melhor. Sendo um paciente que está em leito de UTI. Tem bioimpedância para paciente tem. Mas de qualquer forma, você não tem como tirar. 23 mil, só isso. Então, Mas tem. 10 mil calorias. Eu não posso dar isso para o paciente. Porque o estado ali é totalmente diferente da pessoa que está bem saudável. Então, com certeza, eles iriam depletar a massa muscular, mas teriam Sim. bastante. Eu já fiz bioimpedância lá no check-up. Dia de sábado, eu como 4 mil calorias. Porque corre, né? Faz toda. Pedala. Enquanto eu calculo caloria para o paciente dá menos de 1.400 calorias, eu já, pelo bom senso, cara, não é possível, mesmo que o paciente. Aí a gente vai adequando. A gente vai adequando. É muito assim, como eu tô falando. Pois é, né? Mas tem bioimpedância para paciente acamado. Não, ela vem com os eletrólitos, você coloca no eletrodo nas extremidades, de um lado, né? Sempre unilateral, e avalia normal. Eu já fiz lá na UTI várias vezes. Eu levo, às vezes, o aparelho, porque não é do hospital, né? É de um amigo que eu sempre empresto quando eu preciso de um caso. A calorimetria é mais fácil, eu acho. Né? Hã? A calorimetria é mais Sim, seria melhor. coloca aqui no. Mas só que a calorimetria é para eu estimar a caloria que o paciente precisa, né? A composição corporal, né, que é a avaliação mesmo, é eu ver como tá a massa magra desse paciente. Aí tem que associar, entendeu? Por exemplo, como ele falou, o Paulo Musi, pô, ele seria ideal que fizesse, ele me trouxesse uma bioimpedância dele mais recente. Por quê? Porque eu consigo ver, olha, ele tem massa magra aqui acima de 150%. Então, eu preciso manter a massa magra dele mais adequada. Assim que ele estiver bem estável, a gente vai sacar em proteína para ele. Não vou seguir o que a diretriz fala, porque senão o paciente vai fazer sarcopenia dentro da UTI, né? Pode passar, Lu. É muito individual a avaliação, né? É a associação de vários métodos. Ficou meio estranho, né, doutor? É, porque eu joguei pro. Dá para ler? Mas é a mesma coisa do que você estava falando. É mais sobre saber se o paciente está perdendo de fato. Ele vai perder. A gente está perdendo de fato músculo, que às vezes acaba sendo o paciente que está com edema, o paciente que está. E isso é um dos desafios. Isso é um dos desafios. Então, Todos têm. Eu acho que mais do que para saber como ofertar, para saber se está sendo suficiente, ele está perdendo muito mais. Então, o maior desafio assim que está sendo hoje é a questão dos métodos de avaliação mesmo. Por isso que tem se estudado o Glean, né? Tem se colocado ele bastante assim em vários estudos aí. Vai sair daqui para frente vai sair vários estudos
falando que ele é o ideal para fazer a avaliação de paciente de UTI. Por conta dessa situação de avaliar todos esses pontos. Peso, massa magra, ingestão, a doença de base, entendeu? Então, seria o ideal. Deixa eu ver se eu consigo entender aqui. Comparar a gestão de proteínas. Mas eu acho que tá falando a mesma coisa, né? Deixa eu ver, adultos. O maior teor de proteína não teve nenhuma diferença. A gente já falou bastante. Pode passar, então. Não mudou, né? O slide ficou estranho. É porque eu joguei pro Google Docs, aí ele bagunça. Culpa minha. Isso aqui já é outro estudo aqui, já precise, né? Já é um outro estudo. Também ensaio clínico duplo cego multicêntrico, 10 hospitais. Tratou aí de 935 pacientes, né? O critério de inclusão foram pacientes de ventilação mecânica dentro de 24 horas após a admissão da UTI. Os critérios de exclusão foram contraindicações para a nutrição enteral. Então, pacientes que não pôde alimentar dentro das 24 horas, né? Eles excluíram. Aí, a dieta hiperproteica seria a dieta acima de 2 gramas por quilo. E a norma 1,3, né? A hiperproteica melhoraria a qualidade de vida e resultados funcionais em pacientes de UTI com ventilação mecânica em comparação com a proteína interal padrão. Ele fez uma comparação com uma dieta padrão e uma dieta acima de 2 gramas por quilo dia. E o que ele respondeu? Que a nutrição interal hiperproteica resultou em pior qualidade de vida relacionada à saúde em pacientes gravemente enfermos. Porque eu acho que teve essa situação aqui, né? O paciente foi feita alimentação dentro de 24 horas após a admissão na UTI. Dentro de 80 dias após a admissão na UTI. Então, ele fez um estudo aí que comparou aí 6 meses, né, de pacientes dentro desse período aí, 900 e poucos pacientes, que foram alimentados dentro desse período mais precoce, 24 horas, e que não mostrou que foi resultados positivos em relação à sobrevida, né? Acredito que foi isso. Fizeram um estudo que foi contra tudo. Contra tudo. Então, o que está acontecendo, né? Isso que eu falei, mas isso foi mostrado na Aspen desse ano passado, por isso que eu tô falando, daqui a pouco vai vir a nossa cabeça, por isso que o Mauro não concorda, essa aula aqui, ó, o Mauro ia dizer assim, eu não quero essa aula aqui não, porque é um estudo que veio mostrar pra gente repensar em muitas coisas, tá? Mas não que a gente não tem que prescrever, mas que a gente tem que ter esse cuidado. Mas eu acho que não fez nem repensar, só fez vou ficar o que necessário. O que a gente sabe. Dá 2 gramas de proteína na proteína, se não dá inclusive 1,3 já é hiperproteico. Acima de 2 é super hiperproteico. Então, nem houve uma norma proteica nessa comparação. Mas então... Porque... Você nem pessoa normal, às vezes, o que acontece? Imagina da nutrição interal, é muito bom fazer isso. Anteriormente, né? Por exemplo, esse período, não tinha mesmo muita comparação de estudo. Hoje, estão se fazendo porque em esses estudos multicêntricos tem como fazer cálculo, tem calorimetria, então acaba que eles têm a precisão quanto foi feito, entendeu? Que antes não era feito, a gente só sabia a teoria mesmo. Pode passar. E aquilo que se sugeriu, né, lá na questão do congresso lá da ESP, que sugere-se um aporte inicial de 0,8, né, na fase inicial da nutrição interal, né, a proteína. Paciente de ventilação mecânica em choque, com altas doses de vasopressores, né, doses acima de 0,2 micrograma por quilo minuto. Uma proteína, se for iniciar interal, iniciar em 0,4, ou seja, né, aquela dieta inicial, volume baixo, proteína baixa, uma dieta, às vezes pode até ser oligomérica, né, para facilitar a questão dessa via de absorção da proteína, também seria o caso, mas dosagens baixas, de 500, 400 ml de volume nas 24 horas, né. Doses mais altas de proteínas são consideradas aí acima de 1,2, né, no caso da fase aguda, fase inicial, deve ser evitada, tá? Agora, e aí tem esses estudos aqui rolando aqui, né? Next Trial, esse Target Protein. Então, assim, tem uns estudos aí futuros que ainda foi revelados os resultados. E talvez pode vir aqui novidades pra gente ou confirmar
que realmente a gente teria que ter um pouco mais de cuidado aí na relação dessa fase inicial de nutrição, da terapia interal. Agora, esse doente aqui, ó, esse aqui no meio, é o doente que geralmente a gente zera a dieta. Não é? Altas doses. Sim, choque, mas acredita que se tiver os eletrólitos para avançar. É porque assim, a gente tem que avaliar tudo isso, né? Não é só ver a dosagem da Nora, né? Ele já tem uma quantidade de 0,78. Porque vai depender do peso do paciente, de como está a hemodinâmica, a perfusão, se ele está apresentando já alguma disfunção gastrointestinal, né? Se ele tiver, mesmo com essa dose de 0,2, ok, ele é um paciente que não está estável para alimentar, né? Agora, se ele tiver com essa dose, às vezes até mais a gente alimenta o paciente, porque ele está estável, a pressão tá mantendo o normo, né? Preenchimento capilar bom. Preenchimento capilar bom. A saturação tá boa, ou seja, ele não está apresentando sinais que a gente tem que tirar a alimentação. Então, a gente tem que realmente ver se ele é um doente chocado que não tem condição de alimentar, tá? Pode passar. E vamos ver os futuros aí, né? Aqui embaixo, sobre a questão das fibras, né? Também é um assunto, assim, polêmico também, né? Usar fibra ou não em paciente de UTI, né? O que a gente sabe da questão das fibras solúveis, né? Que ela é um bom, né, nutriente para fornecer saúde intestinal, promove o equilíbrio da microbiota intestinal, a gente sabe que realmente é verdade, né? Faz o efeito bifidogênico. Então, realizando esse efeito, o paciente melhora a questão da imunidade, né? Melhora o sistema imunológico. Tem outros fatores importantes que a presença da fibra vai melhorar ali a microbiota, né? Previne também a questão de constipação e diarreia, porque não é só trabalhar a questão da constipação. Tem paciente que precisa também formar o bolo fecal e precisa da fibra solúvel. Reduz risco cardiovascular, que a gente já também trabalha essa questão, não é em paciente crítico, mas em paciente, né, que está ali no nosso consultório, no ambulatório, na UBS, que também merece ouvir essas orientações para melhorar ali, né, a questão cardiovascular. Previne complicações metabólicas e reduz marcadores inflamatórios. Então, a fibra tem vários benefícios que devem ser cultivadas para ser utilizada também dentro de um âmbito de UTI, que é um paciente que está inflamado, né? É um paciente que está num momento crítico, que ao sair dessa parte, desse momento crítico, ele vai ter que também retomar ali os marcadores, né? Melhorar o metabolismo e tudo mais. Então, eles sugerem que a fibra solúvel deve ser utilizada dentro de uma unidade de terapia intensiva. Só que a gente vai ver o momento. A gente não vai passar uma fibra no momento que o paciente está crítico, no momento que o paciente está apresentando uma distensão abdominal. Nesse momento, a gente não vai utilizar, né, do módulo. Mas em algum momento que ele já está mais estável, né? No momento que você está vendo que o paciente está apresentando uma constipação, né? Tá precisando, porque a constipação não é sinal de saúde dentro da UTI. Pelo contrário, né? Paciente que passar muito tempo sem evacuar pode fazer fecaloma, pode precisar de uma cirurgia e outros eventos podem vir de não legal. Pode passar, Dona. Ele traz uma recomendação. Recomendação. Vai passar. Também. Porque faz o balanço, na verdade, né? Não é só diarreia. Eu utilizo nos 2 pacientes. Não, porque a dieta tinha 80% solúvel. Porque a insolúvel, ela pode causar mais desconforto que a solúvel. E aí, o paciente que está sem muita motilidade, de usar fibra, você quer só. O paciente está usando opioides, né? Que também piora a questão do intestino. Então, seria interessante não utilizar a insolúvel somente por causa disso. O benefício de fornecer fibra alimentar precocemente na admissão na UTI supera o risco mínimo associado. Então, aqueles riscos mínimos, nem sempre a gente deve levar como maior consideração. A gente vai pensar, o paciente está estável, o paciente, né, para uma saúde melhor da microbiota, para ter um funcionamento do intestino, seria interessante utilizar uma dieta que tenha um pouco, né, da fibra solúvel. Então, no ponto em que o intensivista determina que é seguro, pode-se iniciar
a nutrição enteral com fibra, ou módulo, ou aquelas fórmulas que já vêm com fibras prebióticas, tá? Nesse caso aqui ele fala da solúvel, tá, gente? A gente não está empregando fibra insolúvel, né? Porque a fibra insolúvel em paciente que está acamado, em uso de sedativos, em uso de opioides, não é interessante. Porque o intestino está lá, o trânsito do intestino fica muito mais lentificado. Então não vai ser interessante para o paciente, tá? Pode passar. É verdade. Mas tem o seu momento. Em estudo aí também, né? Falando sobre. Aí nesse caso ele comparou 3 tipos de Ela grupos. usa bastante. Eu uso. Usa bastante. Bastante. Eu só não uso no momento que o paciente está criticamente enfermo. Aquele momento que ele está com dose elevada, que ele nem começou a nutrição enteral direito, só triscou ali 200, 300, 400 ml de dieta. Nesse momento eu não utilizo. Fala dieta. Tu usa módulo ou tu usa dieta? Eu tenho módulo e tenho dieta. Aí eu vejo qual o momento assim. O paciente já tem um quadro. Ele, por exemplo, esses pacientes passam uma semana, né? Aí tu já vê que já tem uns 7 dias, 5 dias. Ele começou a dieta tem uns 3 dias. Ele já tem uma tendência que ele vai apresentar constipação. Então, às vezes, eu deixo 5, 10 gramas. Se eu tiver uma dieta que tem, eu prefiro até manter essa dieta dentro da UTI do que utilizar módulo. Eu prefiro usar a dieta que já é embutida a fibra, do que adicionar. Eu acho que o uso da fibra vai mais nesses momentos em que você vê que tem uma necessidade específica. Quando não tem, acho que o rotineiro não é interessante. Não, sim, eu vejo que é o que tem. Mas normalmente na minha prática, eu utilizo assim na necessidade, não é... Não. Normalmente as dietas são sem fibras, acho que a gente inicia, né? E a gente evolui uma dieta sem fibra, o paciente, né, sai da dieta de baixo volume para uma maior, é sem fibra. Quando a gente percebe que ele não evacua, que ele tem realmente aquela necessidade que está mais aumentada, aí a gente coloca, né? Porque realmente... Mas usa sem preconceito, né, doutor? É porque ele colocou ali como que sem nenhum tipo de... Mas eu utilizo nesse momento. Aí nesse estudo aí, ele colocou aí 3 grupos, né? Um que fez de 0 a 3 gramas, outro de 3 a 35 e o que fez acima de 35, né? Bastante fibra. Então, dieta integral com fibra de 3 a 35 gramas, iniciado nos primeiros 3 dias de UTI, reduziu a mortalidade em 28 dias e reduziu a mortalidade também hospitalar em pacientes sépticos da UTI em ventilação mecânica, tá? Então, assim, foi iniciado nos primeiros dias que o paciente estava, mas em nenhum momento ele está falando que foi no primeiro dia da integral. Pode ter sido que ele utilizou uma fórmula que contenha uma fibra prebiótica e nessa fibra foi evoluindo e o paciente ficou com aquela dieta, tá? É porque ele não mostra, né, o tipo da dieta. Porque a intenção dele não é mostrar, é falar qual foi o conteúdo, mas não qual foi... É muito grande, né? Então, esse artigo de revisão foram 3 estudos, né, que envolveram aí 709 pacientes. O grupo de fibra alimentar teve risco reduzido de diarreia, né? Teve reduzido aí regurgitação, vômito, constipação e mortalidade. Porque, assim, constipação é algo muito comum na UTI, né? E as pessoas acham normal o paciente não evacuar. Eu fico assim, se fosse vocês, 7 dias deitado aí que não vai no banheiro, meu Deus, todo dia entra dieta, né? Todo dia teria que evacuar. Só que com a questão da mobilidade reduzida, uso de sedativos, medicações que pioram essa motilidade intestinal, aí o que acontece? Aí o paciente fica ali constipado. Então, o uso da fibra seria para auxiliar nesse momento, né? Para ver se faz realmente esse intestino movimentar mais. Só que tem todas essas outras situações. Se o paciente está entubado, se ele está sedado, tudo isso, tá? Então, ele mostrou que teve uma melhora nessas etapas aí, né? De 3 a 35, nossa, reduziram 28, né? Então, na verdade, 28 dias. É muita coisa. Mas é porque, assim, olha, eu estudo a questão da microbiota, né? Então, assim, eu estudo um pouquinho a questão do intestino.
a microbiota intestinal ela é responsável por muitas situações, assim, produção de hormônios, de enzima, até mesmo os próprios micro-organismos que são responsáveis pelos benefícios, né, do efeito bifidogênico. Então, acaba que isso melhora também a situação do paciente, tá? Então, com certeza, né, essa redução aí de mortalidade e alta da UTI é devido à questão de ter melhorado essa microbiota. Agora, qual a dieta que eles usaram, né? Eles não colocaram. Pode passar aí, né? Mas provavelmente foi fibra solúvel, né? Deve ter sido inulina, as pré-bióticas mesmo. Não foi fibra insolúvel, não. Porque normalmente as dietas não tem, né? Só tem 20%, 10%. Normalmente a sonda do trabalho que é o pós-teórico. Sim. Isso é um fator interessante. Aqui, como normalmente está no estômago, a fibra solúvel retarda os exames e aumenta o risco de regurgitação. Então, tem essa questão também. A posição da sonda pode fazer que seja benéfico. Essa triagem de paciente aí tem que ser considerada, né? Essa sonda é enfermagem ou é Não, é enfermagem, mas a gente confirma no... Mas assim, quando tem a necessidade, o paciente tem uma dificuldade. É porque se pedir assim que passada. Umas peças na visita. Passou no sintoma. Tá bom. Né? Mas porque a do Berhoff tem a ponta metálica, né? Então isso faz pesar para poder também migrar. Não, Entendeu? Acho que elas estão considerando a sonda na posição pós-pilórica para poder colocar a fibra, né? Tem que sentir mais segurança para usar a fibra. Mas tem a fibra aí? Tem? Então vou pedir o raio-x no outro dia. Momentos muito específicos. O paciente está tendo ênfase. Peraí, se essa sonda está pós-pilórica, não é para atender. Pode ser que tenha. Mas aí, nesses casos, pode pedir um raio-x. Nesses casos, é pedido para confirmar a posição da sonda. Mas, assim, no geral, a gente entende que muito provavelmente está no estômago. Trabalho do paciente não valeria a pena um segundo raio-x. Só se tiver caminho. Mas se tiver com sintomas, quando tem sintomas, a gente pede de novo. A gente pede para fazer um raio-x no dia seguinte. Ou até se o paciente mudou, ele estava tolerando a dieta. Não tem medicação que está interagindo, né? A gente várias vezes já aconteceu assim, de desconfiar que a sonda, né, ela migrou, não, tracionou, quando ela tracionou. E aí pede um raio-x para ver, e às vezes tá lá, a sonda realmente subiu. Pode acontecer, paciente agitado, né, paciente que teve algum momento de vômito. Eles puxam, a fixação não bem feita. Pode passar. Então é seguro, tá, gente? Dá pra gente usar. Se precisar, pode usar. Dieta interal contínua ou intermitente, né? Também é um ponto assim que não só na questão da Aspen, tá, gente? Em vários serviços já tem se questionado se manter intermitente, né? Ou fazer contínuo, qual seria o melhor método, né? Pela Aspen aí, né? 2016. Para pacientes de alto risco, né? Ou aqueles que demonstram ser intolerantes à nutrição enteral gástrica em bolos, a administração de NE seja trocada para infusão contínua seria o ideal, né? A gente vê mesmo, na posição gástrica realmente não é interessante manter da forma intermitente, porque tem um risco maior de broncoaspiração, né? De EMS e tudo mais. Em 2019, já falou-se bastante, né, na questão de nutrição enteral contínua, né? Utilizando a bomba de infusão, né? Ao invés de bolos, tá? Pode passar. Aqui é contínuo, né? Na bomba? A bomba. Oi? É 18, né? 20?
E aí, o que eles trouxeram para a gente começar a comparar? Intervalos alternados de alimentação, jejum pode ser superiores à infusão contínua. Porque, assim, o fisiológico é que a gente não coma continuamente, mas é o normal. E realmente, para nossos hormônios e tudo mais da digestão, o normal é que a gente comesse de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas. E se seguisse isso dentro do hospital. Porém, quando se trata que a gente tem um paciente de sonda, né, que tem risco de broncoaspiração, vocês têm dúvidas quanto à o posicionamento da sonda e tudo mais, a intermitente, a contínua seria interessante porque você tem um controle daquele volume, daquela vazão que está caindo ali para o paciente, né? Porém, o ideal é que o paciente também continuasse comendo, mesmo sendo interal, nesse intervalado de 3 ou 4 em 4 horas, tá? Teria que ser uma fórmula polimérica, né? Pelo menos, né? Não oligomérica. Então, a alimentação intermitente tem a ativação da resposta de jejum, né? Que promove a recuperação celular através da estimulação da autofagia, da cetogênese, ou seja, tem um processo fisiológico normal, né? E atenuar os distúrbios do ritmo circadiano, que também o paciente continua a mesma. Ele fazia isso antes de ir para uma sonda e enquanto ele está de sonda também vai continuar. Por isso que em casa, né, quando o paciente vai para casa, a gente estimula ele fazer intermitente ao invés de na contínuo, para poder o paciente ter qualidade de vida. Porque nem sempre todas as pessoas que vão para casa elas vão ficar acamadas. Às vezes, pessoas que tiveram um trauma cirúrgico, que perdeu o esôfago, né? Que teve que ir para uma GTT. Então, acaba que é um paciente que ele senta, ele tem familiares, ele tem filhos, ele pode ter o convívio normal da família. E o ideal é que ele tenha esse horário intermitente para poder ele seguir a vida dele normal, tá? Então, eles estão trazendo isso, que a gente deve fazer isso também dentro de um hospital. Só que, assim, eu entendo, né, que dentro de um hospital fazer essa rotina seria um pouquinho mais um desafio e mais complicado. Porque aqui no Getúlio mesmo, né, quando eu vivenciei a residência, a questão de ser intermitente era que o paciente conseguisse atingir as metas calóricas e proteicas de uma forma mais eficiente do que fazer da forma intermitente. Porque antes, quando eu entrei aqui, não tinha bomba. A bomba foi implantada há pouco tempinho depois. Era tudo no frasquinho de horário. Quando foi implementado a questão da bomba, né, trocou-se para 18 horas cíclicas, né? E aí o paciente entrava às 11 da manhã, finalizava às 5 da manhã, se não me engano. E aí ficava aquelas 6 horas parado. E o horário que escolheram de descanso, né, do jejum, ficou de dia por conta desses horários de banho, E que isso também eu levei lá para onde eu trabalho hoje. Porque eu entendo que de manhã é o horário de rotina hospitalar, que é banho, é curativo, é exame, é tomo. Tudo atrapalha de manhã o horário que o paciente teria que estar se alimentando para poder fazer o jejum à noite, né? Só que à noite, normalmente, não é um horário que é rotina de fazer exame, rotina de banho, de curativo. E isso atrapalha a infusão da dieta. Então, foi feito tipo um estudo aqui no Getúlio. E observaram que fazendo essa troca para a noite, o paciente conseguiria consumir melhor a questão e bater as metas proteica e calórica de uma forma mais eficiente. Por isso que esse horário do descanso ficou de dia ao invés da noite. E a mesma coisa eu fiz lá no check-up. Eu levei para ser a pausa também de manhã, porque de dia o paciente tem muito essa rotina. Em hospital privado assim, é bastante mesmo. Vai para tomo, vai para ressonância, o paciente se ausenta do hospital, às vezes, por algumas horas, isso iria atrapalhar a infusão da dieta. Só que a diretriz aqui, a ESP, recomenda que de forma intermitente seria mais interessante por conta de ser mais fisiológico. Mas acabava que não era bem intermitente, porque acabava um braço e entrava o outro. Durante as 18 horas. Porque é muita pausa. Senão o volume tem que ser muito grande de uma vez. Aí o paciente não tolera. E assim, não é só uma questão, o TI tem uma rotina muito também bem significativa, mas lá nos postos também porque tem fono, né? Vai pausar a dieta.
tem físio, vai pausar a dieta. Então, vai ter um momento que o paciente vai entrar de uma vez aquele volume. E é o momento que vai causar diarreia, é o momento que vai ter vômito, é o momento que ele não vai tolerar. E isso vai atrapalhar a infusão, entendeu? Então, por isso que eu sempre falo, para o hospital é um outro esquema. E eu sempre falo para a família, porque às vezes chega um familiar lá com a gente, né, que já está acostumado com o enteral em casa e fala, mas em casa ele não come assim, ele come de 3 em 3 horas. Eu falei assim, mas aqui, querida, aqui a gente está num sistema que a gente quer que o paciente faça de forma eficiente, porque essa rotina que ele vai ter exame, que ele vai ter pausa, ele não tem isso na casa dele. Aqui ele vai ter e vai atrapalhar a nossa infusão. Aí, às vezes, a pessoa fica questionando, mas eu tento colocar na mente isso, que ele tem que bater as metas proteico e calórico para poder ele, na tentativa de sair mais rápido do hospital e não ter desnutrição hospitalar, né? Pode ir. Aí, isso aqui foi algumas pausas que foram... Isso foi real, tá? Lá da Aspen. Que me emprestaram aqui esse slide, que foi bastante comentado sobre de ser melhor, né, a questão de ser intermitente, manter o ciclo normal do paciente também dentro do hospital, porque seria para ele ficar um pouco mais fisiológico, né? Só que a gente bate nessa tecla. Será que a gente vai conseguir ofertar o que o paciente consegue dessa forma? Eu teria que ter um tipo de bomba diferente, um equipamento que eu realmente colocasse ele para passar 2 horas da dieta e que não ultrapassasse, para não emendar um horário com o outro. Existe já equipamento que faz isso, né? Só que às vezes não está disponível para todos os serviços, né? O valor e tudo mais, né? Eu estou tentando levar um para o check-up que a gente coloque a água e a dieta ao mesmo tempo, mas ainda não consegui. Mesmo sendo privado, a gente tem todos esses desafios, né? De mostrar para a direção que seria o ideal, porque eu consigo controlar o volume da dieta, o volume da água, sem precisar de mão de ninguém. Eu só deixo ela na bomba, se a bomba sinalizar que teve algum problema, vai fazer barulho, a enfermagem vai lá, entendeu? E aí eu conseguiria realmente bater caloria e proteína, mesmo sendo intermitente, mas aí seria um outro maquinário, um outro equipamento, que aí não é assim, né? Não é algo que a gente ainda tem com facilidade. Isso, porque a gente conseguiria controlar. Mas é assim, né? Cíclico, né? Mas ele vai passar aquele volume lá que foi programado. E aí, se tivesse que parar várias vezes, teria que programar várias vezes. É isso. Uhum. Mas eu acho que a maior questão que eu vejo é mais do que a logística de conseguir fazer intermitente ou não. Porque às vezes a gente aumenta 10 ml de óleo e o paciente já defende, já aumenta. Então, pode passar. Pior. E também tratou-se também das questões de exercício, né? Da nutrição, né? O que deve ser feito ali para o paciente para ele se recuperar, né? Então, bater na questão da fisioterapia, ter a presença do educador físico dentro do hospital, né? Para poder o paciente também, naquele momento que ele está na fase crônica, ou que ele já saiu da UTI, ou que ele, né, tá no posto, né, tá nas enfermarias, para ele também sair, mas sem sair um paciente sarcopênico, um paciente que já mudou a marcha por conta da perda da massa muscular e tudo mais, né? Então, ele também comentaram sobre essa situação. Então, em 2016, falava-se que o consenso especialista de pacientes crônicos, né, definido como aqueles com disfunção orgânica persistente maior que 21 dias de UTI, então já é um paciente, né, que teve perda de massa muscular, paciente que perdeu peso, sejam tratados como uma nutrição interal agressiva, com alto teor de proteína e programas de exercício. Aqui eles falam, estima-se a questão de, como eu falei para vocês naquela hora, né, paciente crônico, paciente que precisa que a gente aumente mais a oferta proteica, seja mais agressivo na terapia nutricional, agressivo, né, uma palavra, né, mas para poder a gente tentar atingir ali que ele consiga seguir ali os programas de exercícios, né? Você tem discussão sobre ofertar proteína em bolos após a físio. Isso também, então, exatamente. Que é para ele fazer síntese, né? Para ele fazer recuperação. Assim como o paciente, a pessoa que está indo para academia. Você não faz uso de whey, tem que consumir uma proteína a mais, ou creatina, essas coisas, para poder melhorar a questão da força, né? Eu queria algo, sabe?
Aí vem a discussão de hormônio, né? De esteroides, para poder melhorar aí, ó, os pacientes nos programas de exercício, mas isso é estimulado. Pode passar. Aí o que fala? Nutrição personalizada após UTI, né? Uso de calorimetria indireta, né? Também, para poder a gente ver o outro momento do paciente, né? Saiu da UTI, mas ele continua se recuperando. Fazer ali, né? Uma avaliação legal, né, eficiente da massa magra, né? Ver funcionalidade também, modular a proteína, porque a gente sabe que pelas interais que existem no mercado, a gente não vai ter uma proteína adequada em um único tipo de proteína. Então, provavelmente, a gente vai ter que modular, utilizar um tipo de módulo de proteína isolado, concentrado ou hidrolisado, conforme a necessidade que o paciente precisa, né? E esses agentes que o doutor estava falando, né? Pró-síntese proteica, como anabólico, pós-UTI, HMB, creatina, leucina, que são também alguns artefatos para poder ser utilizados na melhora do paciente. Aí a decaboline, testosterona também, né, é utilizado. E algumas mensagens, né? Para pensarem sobre alguns pontos. Avaliação nutricional pelo GLIN, né? Avaliar, pesquisar, ver novos artigos falando sobre essa avaliação. Oferta calórica através da calorimetria indireta. Batalhar por um calorímetro para poder a gente fazer a avaliação, né? Fase aguda, ó. Se for pela calorimetria indireta, como eu falei, né? Ofertar acima de 70%, mas caso contrário, a gente vai fazendo o cálculo estimado, a gente vai ofertar pouco, conforme a necessidade do paciente, né? Também a oferta proteica ser reduzida nessa primeira fase, né? A questão da dieta com fibra, ela tem benefícios, né, para paciente na UTI. A questão é indicar no momento certo, né? Também. Dieta integral intermitente parece ser promissora, porém, é aquela situação, né? A gente está dentro de um hospital que tem muitas demandas e acaba que a intermitente talvez não seja tão interessante para poder a gente atingir as metas nutricionais do paciente. E recuperação pós-UTI necessita de modular a proteína, necessita de exercício, necessita de fisioterapia e aqueles outros componentes que poderiam também auxiliar, né? Creatina, leucina, HMB e até mesmo os anabólicos, se for o caso, tá? Tem estudos, né, doutor? Tem estudos, pior que tem estudos, e a questão mesmo é avaliar a necessidade de cada paciente, tá? Acho que é isso. E no futuro, né, quem sabe, a gente vai chegar numa UTI, né, a gente vai estar ali com o nosso tablet, nosso computadorzinho, que vai estar contabilizando quanto o paciente precisa, quanto ele está atingido. A gente vai poder fazer todas as nossas avaliações através de um tablet ou então um outro tipo de computadorzinho, né, para facilitar os nossos programas mesmo de atuação dentro de uma UTI. Isso não está longe não, gente, isso é um futuro. Tudo já está sendo através de inteligência artificial, então assim, acaba que não é algo que está muito distante. Talvez ainda para a nossa realidade a gente pensa isso, mas fora, né, exterior, já existem realmente calorímetros beira-leito, já existe como avaliar o paciente através de ultrassom beira-leito. E quem sabe mais na frente não consegue sair, né? Aqui para o Brasil, outros métodos, outros equipamentos que facilitem a nossa visita na hora de avaliar o paciente. Né? E é isso. Deixa eu ver aqui, ele põe medida de alvos calóricos, né? Meta calórica, monitorar, entrega de alvos, otimizar, né? Entrega de alvos calóricos. O que é isso aqui? Personalizar a proteína, né? Proteína, o tempo e a entrega da proteína. Uhum. Melhorar desfechos. Desfechos. Aí tem aqui composição corporal, identificar composição corporal. A baixa condição muscular, né? Saúde muscular. Isso. Monitorar mudanças na saúde muscular na UTI. Avaliação. Esse estudo lá, Isabel. Avaliação da desnutrição, né? Monitorar a terapia nutricional, né? Que a gente ter a certeza da infusão, do que foi, o que tu prescreveu e que você foi infundido no paciente. E desfecho, né, doutor? Isso, tá legal. Isso. É isso.
Aí aqui do outro lado tem ultrassom. Cadê? Eu tô com mal. Tem ultrassom, tem... O que mais? Foi mal. Tem ultrassom, tem alguns monitores, né? Acho que o calorímetro também ligado ao ventilador, né? Carrinho metabólico. Calorimetria indireta para Quero um desses. saber usar os calóricos aqui, né? Inteligência artificial, informação de sistema. Inteligência no sistema, isso aí já é uma realidade, já. Olha. Cama smart, ó. Cama smart para medir, fazer medidas antropométricas. Na própria cama, Viu, compraram aquela cama lá, né? Mas não tá funcionando. Gente, é isso, tá? Obrigada. Eu quis trazer para vocês pra gente ter um contraste, entendeu? Porque a gente tá habituado às antigas diretrizes e vai vir coisas novas. Mas não que a gente tenha que chegar e mudar tudo, mas que a gente deve realmente ter que repensar em alguns momentos, né? Personalizar nossas condutas, personalizar a avaliação, lutar, né, para que a gente consiga chegar a ter equipamentos melhores, né? Outros maquinários que possam ajudar aí a gente no nosso dia a dia, tá? E é isso.